cordiais saudações. É um prazer compartilhar com vocês informações sobre reabilitação, em especial nesse contexto da Covid-19. A reabilitação pós-Covid-19 exige que a gente considere alguns aspectos conceituais relacionados à reabilitação e que já funciona por décadas em nosso país e deixando a desejar, como a gente vai comentar, quando se trata de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças metabólicas, mas a Covid vai nos permitir, inclusive, discutir melhor o modelo que nos interessa quando se trata de uma questão de saúde pública, quando se trata de algo que exige uma estratégia de atendimento em larga escala da população. Aqui estão alguns aspectos que a gente vai procurar responder, né, durante a apresentação. O que seria mais adequado, uma reabilitação convencional ou baseada principalmente no exercício, presencial ou domiciliar, inclusive exclusivamente remota. Que tipo de exercício? Moderado contínuo, intervalado moderado, intervalado de alta intensidade ou resistido? Quando considerar treinamento ventilatório, prática esportiva e a dança, quer dizer, nesse contexto da reabilitação. E vamos abordar também alguns aspectos relacionados à influência do meio ambiente nesse contexto da reabilitação. A inatividade física, ela está associada ao maior risco de uma doença grave da Covid e os seus desfechos. Esse é um estudo importante, um estudo coorte com 48.440 pacientes adultos. Então, a inatividade física é contraponto, quer dizer, estar ativo fisicamente aumenta a nossa resistência à doença, vamos dizer assim. Não a impossibilidade de adquirir a doença, mas em relação a menor intensidade de desfechos da doença, que a gente sabe que são muito graves. Esse estudo, já feito no início da Covid, no ano passado, já estava constatando que sobreviventes da Covid, somente da Covid grave, costumam apresentar grande limitação para as atividades da vida diária, necessitando de reabilitação multimodal, com aplicação de conhecimentos específicos da área cardiovascular, pulmonar, e podemos considerar também da neurológica, já que existe muita sequela neurológica, muito problema relacionado ao sistema nervoso. Grave comprometimento da função pulmonar, crítica polineuropatia, crítica miopatia e um grande descondicionamento cardiorrespiratório, um descondicionamento físico de modo geral. E com elevada prevalência de transtornos mentais também, de ansiedade, depressão. Então é um problema complexo e o organismo é agredido de uma maneira sistêmica e as limitações variam muito, caso a caso, mas o leque de complicações é amplo. Os pontos chaves de uma reabilitação pós-Covid, ou da Covid, já que a gente continua com a Covid, então eu costumo dizer reabilitação na Covid, ou da Covid, é complexa, como já foi dito, e requer uma abordagem interdisciplinar. Mesmo na ausência da Covid-19, o descondicionamento físico, a fragilidade resultantes do auto-isolamento, medidas de proteção e decorrentes também do distanciamento social, também exigirão providências para uma reabilitação não somente física, mas também emocional, do ponto de vista mental, emocional. Para o atendimento desse conjunto de necessidades e objetivos pessoais, idosos, em especial, precisam de acesso ao serviço de reabilitação em tempo hábil. E o serviço de reabilitação precisa se preparar para uma grande onda pós-pandêmica de idosos necessitados, consequência da demanda reprimida. Eu vou além disso, não tem a ver só com os idosos. Quer dizer, o serviço de reabilitação já, historicamente, atende uma pequena parcela da demanda. Então, já existe uma demanda reprimida muito grande. Agora, a gente tem também a Covid nesse contexto da reabilitação. E, tendo em vista o tempo de inatividade de certo serviço, somente da forma convencional presencial, realmente a demanda reprimida exige que a gente repense a reabilitação sensu lato. Então, há necessidade de que sejam consideradas eventuais necessidades de reabilitação, particularmente de idosos e sem Covid, né, por meio de estratégias que permitam oferecer em larga escala um atendimento eficaz nesse mundo
com a Covid. Então, a Covid exige que a gente considere a reabilitação não somente para quem teve Covid, mas para os que já precisaram de reabilitação e que tiveram um atendimento interrompido ou inadequado nesse longo período que a gente já convive com a pandemia. Na diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular de 2020, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na qual eu fui o principal editor, a gente abordou aspectos que, com certeza, a gente deve levar em consideração quando se discute, enfim, os aspectos básicos ou principais de um processo de reabilitação também na Covid. Esse é um conjunto de doenças que já fazem parte do grupo de doenças que precisam de um atendimento via reabilitação, com ênfase no exercício físico, que é sinônimo de tratamento, é um tratamento obrigatório. A doença coronária, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doenças vasculares periféricas, tanto arterial quanto venosa, diabetes tipo 2, problemas metabólicos, como diabetes, síndrome metabólica, obesidade, problemas mentais ou de emocionais, como ansiedade, depressão, a doença pulmonar crônica, de um modo geral, inclusive a disfunção sexual entra nesse contexto também. E agora temos a Covid, como mais uma doença a ser considerada e tendo em vista as suas repercussões. São repercussões pulmonares, são repercussões metabólicas, são repercussões neurológicas e repercussões cardiovasculares também, relacionadas a miocardite, insuficiência cardíaca, etc. Esse é um estudo que mostra que o processo é longo. O processo de reabilitação não pode se estabelecer em algumas sessões. Na realidade, ele se estabelece pela vida do indivíduo. E tendo em vista a gravidade das complicações que a gente tem observado, vai ser um processo de vida inteira. Eu costumo brincar, para quem é espírita, acredita em reencarnação, provavelmente vai ter que reencarnar praticando reabilitação já, porque exige um atendimento de longo prazo, longo termo. E ao mesmo tempo que a gente está se recuperando de problemas específicos causados pela Covid, a gente está reabilitando ou tratando também e prevenindo problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, metabólicos, que muitas vezes já existiam antes da Covid e que frequentemente passam a existir por causa da Covid. Então, é um processo, como eu disse, de uma situação que avalia e que atende uma situação complexa, que exige um acompanhamento realmente interdisciplinar e pensando no longo prazo. Esse é um estudo que mostra que, em 10 anos, o exercício como treinamento da insuficiência cardíaca, vamos falar bastante da insuficiência cardíaca, ela apresenta como a Covid, nós temos que pensar na Covid longa, nas reinfecções da Covid, nas reagudizações de um processo de doença que muitas vezes persistiu, nas infecções, como eu disse, pela mesma cepa, por novas cepas. Então, nós temos um processo que tem idas e vindas, tem voltas, tem reincidência de doença, necessidade de nova hospitalização, assim como a insuficiência cardíaca. Então, esse processo de exercício físico no longo prazo para a insuficiência cardíaca contribui para o remodelamento do ventrículo esquerdo, mantém uma fração de ejeção melhor do que dos sedentários ou do grupo controle e contribui de uma forma importante e significativa para a melhora da qualidade de vida. E no decorrer do tempo, reduz muito a possibilidade de eventos que causam morte, eventos que exigem hospitalização e levam à descompensação da doença. De modo que essa reabilitação, com ênfase no exercício físico, essa é uma meta-análise da Cochrane, mostra que existe uma tendência de redução da mortalidade total, por todas as causas, mas uma significante redução do total, do número total de hospitalizações, por todas as causas, e também por questões específicas da insuficiência cardíaca. O treinamento, quando a gente pensa no treinamento aeróbio, vamos dizer assim, ele pode ser convencional, né? Baseado no moderado contínuo, mas a gente tem que considerar também
e hoje já está incorporado à rotina de treinamento o intervalado moderado, o intervalado de alta intensidade. Então, inclusive o exercício intervalado de alta intensidade, em que a gente estabelece uma intensidade que oscila entre o limiar 1, que é o início de uma atividade um componente aeróbio expressivo, e o limiar 2, que é o limite de uma atividade predominantemente aeróbia, e essa oscilação no decorrer do treinamento, com 4 minutos de um esforço maior, 2 minutos de recuperação num esforço mais baixo, etc., tem se mostrado muito interessante para a melhora da condição física, para a redução de problemas relacionados à doença, para a melhora de qualidade de vida, e isso pode acontecer em conjunto. Você pode ter 1 dia ou 2 na semana no treinamento intervalado, seja o moderado contínuo, que vai do leve para o moderado, volta para o leve, seja o intervalado de alta intensidade, que vai do moderado para o intenso, volta para o moderado, volta e sobe de novo para o intenso. Então, 1 ou 2 dias da semana dessa maneira, outros dias com treinamento moderado contínuo, leve ou moderado, e tem que ter também espaço para exercícios resistidos, que é a musculação, exercícios de flexibilidade. Então, o treinamento intervalado de moderada intensidade, ele vem se mostrando interessante para se considerar, inclusive em pacientes que recém foram compensados, depois de uma descompensação que exigiu, inclusive, internação. Então, essa abordagem precoce, ela é segura e é eficaz, no sentido de aumentar a tolerância ao esforço e de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Aqui estão os resultados desse estudo, né, que é um ensaio clínico, mostrando vantagem em termos de ganho de VO2 e ganho de qualidade de vida, uma diferença significativa e uma tendência de melhora desse tempo curto da fração de ejeção, lembrando que a gente viu que num treinamento mais prolongado, a mudança, o remodelamento do coração favorável, um ganho de fração de ejeção, também é significativa a melhora. Então, na nossa diretriz, a gente aborda esse conjunto de possibilidades do treinamento com uma questão necessária a ser considerada para pacientes com insuficiência cardíaca estável, que com uma terapia farmacológica otimizada e que depois de uma avaliação funcional apresentam uma recomendação forte, um grau de recomendação A com nível de evidência 1. Então, na realidade, não colocar um paciente com insuficiência cardíaca no programa de exercício acaba sendo uma negligência, uma omissão de responsável pelo tratamento. A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao Covid, tendo visto sérios comprometimentos, graves comprometimentos de várias naturezas, quer dizer, na esfera cardiovascular, esfera pulmonar, neurológico, renal, etc., e muitas vezes em tudo junto, acaba sendo uma negligência, uma omissão, seja do profissional responsável, dos profissionais responsáveis, seja da estrutura de saúde, seja pública, privada, que é responsável pela situação também. Então, a reabilitação se impõe. E a ideia é pacote completo. Aeróbico contínuo, aeróbico intervalado, treinamento resistido, musculação, e o treinamento respiratório, melhor dizendo, treinamento ventilatório, a gente vai falar dele mais adiante, além do treinamento que melhora a flexibilidade dos indivíduos. E aí entra a questão da necessidade de atender algo que exige uma abordagem em larga escala. E o modo presencial de reabilitação não vai dar conta. Então, a gente tem que pensar numa reabilitação baseada em domicílio, parcialmente remota ou exclusivamente remota. E eu vou abordar essa questão principalmente do ponto de vista do exercício físico, mas não deixando de considerar que é um conjunto de fatores que a gente tem que modificar em relação ao estilo de vida. Não somente incremento da atividade física no meio do exercício, mas estratégias para remoção de hábitos nocivos, como o cigarro, como o álcool, uma maior adesão ao tratamento farmacológico, melhora dos hábitos alimentares e estratégias para modular o estresse também. Eu costumo dizer que o estresse é bem-vindo, desde que ele seja modulado, bem controlado. Falta de estresse é um desastre, leva à depressão, à apatia, e o excesso de estresse é um problema seríssimo também,
com complicações muito graves de natureza cardiovascular, neurológica, mental, etc. E os estudos, como essa revisão sistemática, essa meta-análise da Cochrane, mostra que, tanto para pacientes com angina, com infarto, com cirurgia de reabilitação miocárdica, com insuficiência cardíaca, não houve diferença em relação à redução dos eventos cardiovasculares, da taxa de mortalidade, ganho de desempenho físico e melhora de qualidade de vida, quando a gente compara o modo presencial de fazer reabilitação, que exige uma estrutura física, com um número determinado de profissionais, uma possibilidade de atender poucas pessoas de cada vez, na comparação com a reabilitação baseada no domicílio, que aumenta em muitas vezes a possibilidade de atendimento, né? Então, o resultado é semelhante e a segurança é a mesma. A Covid nos ensinou muito. Primeiro, mostrou que não havia tempo a perder. Não dava para pensar em reabilitação presencial e não havia tempo a perder. Então, a diferença, esse primeiro estudo do Zhang, mostra que quanto mais cedo começar, melhor é o resultado em termos de remodelamento, né, ventricular, de ganho de condição pulmonar para indivíduos com disfunção ventricular após infarto. O mesmo tem acontecido em relação ao Covid. Está sendo observado também que a precocidade do atendimento significa ganhar resultado no curto, médio e longo prazo. E uma meta-análise de efeitos do exercício físico com o remodelamento ventricular após infarto do miocárdio mostrou, segundo o estudo do Rajkowski, mostrou que começar cedo é ir longe, quer dizer, com maiores benefícios decorrentes do exercício nesse remodelamento da função ventricular. Na Covid-19, a reabilitação cardiovascular domiciliar, durante a maior parte do tempo até agora, se mostrou a principal, quando não a única opção, né? Os estudos vêm acontecendo já há algum tempo, mostrando mais uma vez a importância dessa reabilitação e a possibilidade de expandir o processo de reabilitação, não somente cardíaco, mas também, já com a Covid nesse contexto, expandir a possibilidade de atendimento. Esse estudo aqui do Herman mostra que a aplicabilidade, a eficácia da reabilitação pulmonar em seguida a Covid. Quer dizer, na realidade, ela oferece resultados de melhora da condição física, desempenho físico, aqui pelo teste de caminhada de 6 minutos, quando a gente compara com o grupo controle, e melhora muito a questão emocional também, a questão da saúde mental, a percepção de saúde, a percepção de bem-estar, de forma significativa superior no grupo da reabilitação quando compara com o grupo controle. De modo que, em conclusão, esse estudo mostrou que a reabilitação cardiopulmonar de pacientes pós-Covid-19 grave é segura, viável e eficaz, no sentido de oferecer aqueles resultados previstos ou pretendidos em termos de melhora de desempenho físico, melhora da saúde física e da saúde mental também. E as melhoras do desempenho físico e da percepção positiva da saúde ocorreram independente da necessidade de ventilação pulmonar prévia. Então, inclusive, os pacientes muito graves, tenham sido ou não encaminhados para ventilação, tenham necessidade ou não de ventilação pulmonar, o resultado foi semelhante. E que tal dançar na reabilitação? A gente já vem fazendo isso há algum tempo. O Belardinelli, por exemplo, nesse estudo clássico, mostrou que um treinamento físico com dança, no caso desse estudo da valsa, na comparação com um treinamento físico convencional em reabilitação presencial, por meio de exercício físico prescrito a partir do teste cardiopulmonar, então, quer dizer, o padrão ouro que permite uma prescrição otimizada de exercício físico, mostrou, na comparação com o grupo controle, que os resultados foram muito semelhantes. Na resposta cronotrópica, ambas as intervenções, dança ou treinamento físico, colocaram as pessoas numa frequência cardíaca adequada em termos de treinamento físico, na melhora da função endotelial. Ambas as situações apresentaram uma melhora da função endotelial muito superior à do grupo controle, que permaneceu estável, e sem diferença entre o grupo da dança e do treinamento físico.
assim como a aptidão cardiorrespiratória e a melhora dos parâmetros, né, de desempenho físico, não somente pulmonares, como esse estudo mostra aqui, pico de VO2, por exemplo, mas também a hemodinâmicos, como pico de pressão arterial, de frequência cardíaca, etc., no decorrer do teste. E na UDESC, no Cefid, a gente há algum tempo vem observando os mesmos resultados. Resposta cronotrópica semelhante, batimento cardíaco aumenta tanto quanto o treinamento convencional, e é muito semelhante a resposta, né? A adesão tende a ser maior, porque as pessoas dançando se divertem mais e não se sentem realizando uma atividade meramente mecânica, então consegue durar mais tempo no exercício, dentro daquela frequência cardíaca correspondente à zona-alvo, e os benefícios são semelhantes quando se pensa em melhora, por exemplo, da pressão arterial, em melhora do desempenho físico, do desempenho cardiorrespiratório, por exemplo. E nesse contexto da reabilitação, em especial para os pacientes mais graves, muito limitados e com impossibilidade de fazer um exercício em termos absolutos mais intenso, muitas vezes mal conseguem caminhar. O treinamento meramente ventilatório, ele vem se mostrando, e o professor Rigato já preconizava isso desde o século passado, década de 70, 80 do século passado, já falava nisso, que é impossível você aprimorar a ventilação pulmonar sem melhorar o desempenho cardiorrespiratório. Na medida que você puxa mais ar para os pulmões, você traz mais sangue, facilita as trocas, chegada de oxigênio e liberação de CO2. Na medida que você expulsa o ar dos pulmões de uma maneira mais efetiva, com maior eficiência, você impulsiona o sangue dessa maneira também. Então, esse coração pulmonar, ele auxilia bastante o desempenho dos corações centrais. Ventrículo esquerdo apoiado pelo átrio esquerdo, ventrículo direito apoiado pelo átrio direito, né? E assim como o treinamento com a musculatura periférica, com os membros inferiores, a bomba da panturrilha também, aumenta muito o retorno venoso e faz com que a fila ande. É mais sangue que chega, permitindo com que uma certa rapidez a oxigenação dos músculos, dos tecidos periféricos, permite, por exemplo, cicatrização de úlcera em paciente que tinha úlcera devido à estase venosa. Então, esses corações acessórios, segundo o Rigato, são 6 corações, depois vocês veem esse ensaio dele muito interessante que está na internet, mostram que a gente pode melhorar muito a situação com mero treinamento ventilatório, que não é pouca coisa, não. A gente fez um estudo, isso foi uma dissertação de mestrado que eu orientei há algum tempo, apresentamos esse trabalho no Congresso Europeu de Cardiologia em Paris, 2011, e esse estudo foi incorporado numa meta-análise da Cochrane. Então, a gente mostrou que o treinamento inspiratório, num pré-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica, por exemplo, o mero treinamento ventilatório, baseado em 10 inspirações, séries de 10 inspirações, a 40%, 50% da inspiração máxima, proporcionou no pós-operatório uma menor incidência de pneumonia, uma menor incidência de atelectasia, uma menor incidência de derrames pleurais e uma preservação de condição física. As pessoas perderam menos em termos de desempenho físico e se recuperaram mais rápido. De modo que essa meta-análise, por exemplo, já de 2013, já mostrou que esses treinamentos ventilatórios inspiratórios melhora a aptidão cardiorrespiratória, entenda-se como consumo de oxigênio pico ou máximo, e melhora a qualidade de vida em magnitude semelhante ao treinamento físico convencional. Então, quer dizer, sempre há o que fazer para os nossos pacientes pós-Covid, mesmo quando eles estão muito debilitados. Um treinamento ventilatório pode ser um bom ponto inicial para que depois a gente faça uma transição para um treinamento mais amplo, em que se considere outros aspectos do treinamento físico já abordados anteriormente. Esse é um estudo já na COVID, que é um ensaio clínico, né, de um treinamento ventilatório, respiratório, com o objetivo de verificar o desempenho, né, depois de 6 semanas,
em relação à função pulmonar, qualidade de vida, mobilidade, aspectos psicológicos em pacientes idosos pós-Covid. E os resultados mostram, com esse treinamento, por exemplo, treinamento respiratório muscular, treinamento com estímulo de tosses, treinamento usando a musculatura diafragmática, com ventilação diafragmática, enfim, exercícios de alongamento, realizados em casa, eles mostraram, por exemplo, uma melhora significativa, um ganho maior semana a semana no desempenho físico verificado aqui no teste de caminhada de 6 minutos. Então, nesses idosos, 6 semanas de reabilitação, melhorou a função pulmonar e a qualidade de vida, reduziu a ansiedade, embora em relação à depressão não tenha havido uma diferença significativa, mas melhorou, reduziu a ansiedade, melhorou a condição pulmonar e a qualidade de vida. E o meio ambiente? O meio ambiente tem que ser considerado nesse contexto, principalmente de pacientes mais graves. Eu tenho abordado esse tema em congressos médicos, Congresso Brasileiro de Cardiologia, que vai ser a semana que vai ter uma aula, o Brasileiro e Pan-Americano de Medicina do Esporte, e são aspectos que a gente deve considerar, principalmente quando a gente pensa numa abordagem em escala populacional, nem tanto em cidades como as catarinenses, mas seguramente em capitais como São Paulo, por exemplo, isso tem que ser considerado. O ar poluído, ele está relacionado não somente a câncer de pulmão, mas a doenças pulmonares crônicas, doença isquêmica do coração, infecções respiratórias, acidentes vasculares cerebrais e problemas metabólicos, inclusive, como diabetes. E a poluição do ar, não somente a poluição do ar, mas a temperatura inadequada, e estamos discutindo muito essa questão do aquecimento, né, do planeta, e com a meta que a gente não vai conseguir atingir como estava previsto, de reduzir em 1,5, no máximo, aumentar no máximo a 1,5 grau, e pelo jeito vamos passar bastante dessa meta na próxima década, nas próximas 2 décadas. Então, esse meio ambiente tem relação com, por exemplo, a inalação do ar poluído, ele agride não somente os pulmões, mas ele entra na circulação e desencadeia um processo sistêmico inflamatório, uma inflamação considerável. Então, ele pode, cronicamente, causar doença cardíaca, causar doença pulmonar, causar doença cerebrovascular, diabetes, etc., mas agudamente. 2 dias apenas ou 3 de exposição a ar muito poluído, numa inversão térmica em São Paulo, por exemplo, acontece isso, já aumenta consideravelmente a possibilidade de descompensação de pacientes com insuficiência cardíaca, síndrome coronária aguda, a taxa de morbidade e mortalidade por todas as causas, acidente vascular cerebral, arritmias e hospitalização. Nós temos que considerar isso no contexto da reabilitação também. Tem dia em que é melhor fazer menos, como a gente vai ver. Então, 10 minutos. Pois não? 10 minutos para o final aí do nosso tempo de apresentação. Pois não. Então, voltando. Exercício e ar poluído pode significar uma faca, como dizia o Dadá Maravilha, de 2, não gumes, 2 legumes. Pode ser benéfico quando existe uma baixa poluição do ar, mas pode, que tem um efeito cardioprotetivo, mas pode ser muito prejudicial para o coração e para a saúde, no modo geral, e temos que pensar que na Covid nós vamos ter pacientes já debilitados, com problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, etc. Então, pode agravar essa situação se a atividade é feita num ambiente de ar muito poluído. E existe uma associação da combinação da poluição com intensidade de atividade física, de modo que a curva é em U. Se os pacientes estão expostos a um ambiente de baixa ou moderada poluição, o benefício acontece até certo ponto, se mantém. Mas se isso acontece no ambiente de grande poluição, o risco aumenta a partir de certa intensidade de exercício. Então, nessas ocasiões, é melhor fazer menos, né? Ou não fazer e se proteger em relação a isso também. É isso que mostra essas conclusões aqui. E esse é um estudo muito interessante, desenvolvido
na Faculdade de Medicina da USP, lá no INCOR, que mostra o uso de máscara, de um filtro, né, no ambiente de exaustão do diesel, exposto à exaustão do diesel. Foi um estudo muito interessante, que os pacientes foram separados em 3 grupos e todos submetidos a um ambiente de ar poluído, a um ambiente de ar puro e a um ambiente de ar filtrado. O que se constatou foi que existe um potencial benefício de usar essas máscaras no ambiente poluído, reduzindo os agravos para a saúde, desses pacientes com insuficiência cardíaca e pacientes já com a saúde debilitada. Esse é um slide que mostra a importância da gente, então, na modulação, na prescrição de exercício, levar em consideração não somente a frequência cardíaca de treinamento, a percepção de esforço durante o exercício, mas também monitorar temperatura ambiente, umidade relativa do ar e a condição do ar ambiente. Isso é possível ser feito em São Paulo, por exemplo, em tempo real, de modo que vai ter dia de bandeira verde, pode sair para fazer o exercício habitual. De bandeira amarela, toma cuidado, faça menos, ou até de evitar uma atividade ao ar livre ou se proteger. Né? Então, os nossos instrumentos, em breve, vão oferecer todas essas informações. Nós estamos num mundo em que isso está andando rapidamente. Os Apple Watch da vida, por exemplo. Então, antes da pandemia, já havia essa necessidade de, tendo em vista o elevado nível de incapacidade, que frequentemente não são devidamente tratados pelos deficitários de serviços de reabilitação. Nesse mundo pós-Covid, mais do que nunca, essa situação se mostrou assim, urgente de se resolver, já que essa demanda reprimida aumentou muito em função dos novos pacientes, em função da Covid, pacientes que já eram da reabilitação, tiveram situação agravada pela Covid, e os pacientes que tiveram Covid passaram a ser da reabilitação também, cardiopulmonar e metabólica. Então, a reabilitação cardiovascular domiciliar, isso é importante quando a gente considera a possibilidade de uma estratégia de saúde pública, é tão segura quanto eficaz comparada à presencial, com perspectiva de aumentar a adesão e reduzir custos, e ampliar muito a possibilidade de atendimento, coisa que o avanço tecnológico vertiginoso vem aumentando, vem possibilitando cada vez um atendimento em maior escala. E no mundo pós-Covid, essa reabilitação domiciliar remota exclusivamente, ou parcialmente remota, é a prioridade como estratégia de saúde pública. Eu não vejo outra saída. Então, no nosso projeto de reabilitação domiciliar da Covid-19, da atenção primária do Sistema Brasileiro de Saúde Pública, desenvolvido em unidades básicas de Santa Catarina, a gente já está numa primeira etapa em algumas unidades básicas, classificando os indivíduos de acordo com a limitação funcional após Covid e partindo para uma segunda etapa em que a gente vai prescrever exercícios físicos, inclusive à distância, com sessões mensais de supervisão e sessões educacionais, usando inclusive não somente videoconferências, videochamadas ou até o acompanhamento com os WhatsApps da vida, por exemplo. De modo que essas respostas que eu tinha, as perguntas que eu fiz inicialmente, nós temos. Quer dizer, todas as possibilidades devem ser consideradas. O exercício convencional, a reabilitação convencional mais ampla, com processos de educação, aulas e tal, ou baseada principalmente no exercício, ambas são bem-vindas, mas em termos de saúde pública, simplificando, quando um programa bem orientado de exercício é reboque, é cargo-chefe para outras mudanças, traz outras mudanças como consequência em relação à alimentação, melhora a autoestima, facilita a modulação do estresse, etc, etc. A presencial e domiciliar, ambas devem ser consideradas, mas a remota ou a domiciliar passa a ser predominante quando a gente pensa numa questão de saúde pública. Exercício pode ser moderado contínuo, pode ser intervalado moderado, pode ser intervalado de alta intensidade e resistido. Deve ser tudo junto e dependendo da ocasião. Porque tem ocasião que vai ser exclusivamente ventilatório, mas tem ocasiões em que o sujeito já pode partir para uma prática esportiva, para uma dança recreacional. E o meio ambiente tem que ser considerado nesse contexto. Eu acredito que alguns aspectos relacionados a esse emaranhado, ou a situação complexa que significa a reabilitação nesse mundo da Covid, eu levantei, seguramente, tem outros
aspectos que a gente pode discutir e deve discutir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, fica aí o convite para quem está conectado com a gente, mandar as dúvidas, as questões, comentários, enfim, aproveitar que o Thales está aí conectado e pode debater, né, conversar um pouco com a gente. A gente, pelo que eu vi aqui, temos uma dúvida, algumas, vamos lá. A Caroline Lopes Machado. Boa tarde a todos. Parabéns pela excelente palestra, Dr. Thales. Gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá. É indicada a realização do teste ergoespirométrico prévio ao início da reabilitação ou apenas o teste de 6 minutos é suficiente? Olha, então a gente tem que separar. Eu acho que no último slide, o penúltimo, eu deixei isso claro. Todas as possibilidades devem ser consideradas. Se você está num ambiente que permite um teste cardiopulmonar, por exemplo, como é o caso da Cardisport, o local onde eu atuo, obviamente você vai prescrever para pacientes graves a partir do teste cardiopulmonar. Você faz uma avaliação não somente ergométrica, mas uma avaliação pulmonar, metabólica, estabelece limiares ventilatórios, etc. Mas nós temos que pensar que essa questão é uma questão de saúde pública. Então, quer dizer, e quanto mais cedo a gente iniciar a intervenção, melhor. Então, não há por que esperar. Nós estamos num país desigual, poucas capitais têm programas de reabilitação convencional, presencial, muitas não têm sequer um programa de reabilitação cardiovascular, apesar disso já existia há décadas, né? Desde o meados do século passado, até antes disso. Então, a gente tem que usar o que tiver disponível. Então, é perfeitamente factível iniciar um programa de exercício físico com uma avaliação remota, com estratégias, exames simples, como sentar e levantar de uma cadeira, como caminhada estacionária de 2 minutos, o teste de caminhada de 6 minutos, permite estratificar risco e classificar os pacientes funcionalmente, levando em consideração, inclusive, a própria autoavaliação. O paciente mesmo dizendo como ele está se sentindo em termos de limitação, ele considera a limitação enfim, muito discreta, ou está ausente, ou se está excessiva, está no limite. Então, tudo isso tem que ser considerado e as possibilidades, a intervenção vai depender muito desse contexto, da avaliação do paciente por meio de uma anamnese, que pode ser feita remotamente, a avaliação do paciente por meio de exames, que podem ser muito simples, feitos inclusive remotamente, e que podem ser também muito sofisticados, vamos dizer assim, que é o caso do teste cardiopulmonar, e de modo que o que não deve haver é falta de atendimento na impossibilidade de determinado exame. Então, respondendo claramente, teste ergométrico ou teste cardiopulmonar, de jeito nenhum, é pré-requisito obrigatório para que se inicie um programa de reabilitação. Certo. Aí ainda a Caroline pergunta aqui quais seriam os critérios de exclusão para reabilitação sem uma equipe médica no local. Não há critério de exclusão. A reabilitação tem que acontecer onde o paciente está. E muitas vezes ele está em município que nem tem médico presente. O médico tem município que não tem médico todo dia lá no município, né? E se está lá, está atendendo outros casos, não tem nenhuma formação para atuar no contexto de reabilitação. Então, a ideia, esse paciente pode ser atendido à distância por alguém que tem uma informação, às vezes básica, sobre reabilitação de exercício físico. Então, na realidade, o pior cenário é manter esse indivíduo sedentário. E a melhor situação, o padrão ouro de atendimento, é uma exceção à regra. Isso vai existir para poucos privilegiados. Nós temos que pensar atender todo mundo que precisa desse atendimento. E os estudos mostraram que o resultado em termos de segurança, em termos de benefícios, como ganho de desempenho físico, melhora de qualidade de vida e redução de desfechos de eventos importantes, como que levam à hospitalização, causam morte, é semelhante. O que tem que acontecer é a intervenção. Eu costumo brincar que a reabilitação é exceção à regra, porque tem um dito que fala que para toda situação complexa existe uma solução simples que, em geral, não funciona. Não é o caso da reabilitação. O mero treinamento ventilatório, respirar fundo algumas vezes por dia, já está funcionando.
Certo. E ainda ela aqui complementa com mais uma pergunta, ela mandou todas ao mesmo tempo, né? Enfim, antes do Sem problema, encerramento. bem-vindo. As perguntas são bem-vindas. Que daí ela perguntou quais itens para suporte e monitorização necessários no local, né? Então, isso a gente vai ter na próxima semana uma apresentação na qual a gente vai falar sobre os instrumentos que a gente vai usar nessa proposta de reabilitação da Covid no sistema público de saúde. Mas a monitoração pode ser feita, por exemplo, a reabilitação remota, ou à distância, ela pode ter, em alguns momentos, um atendimento presencial. Mas à distância pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feita, enfim, de diversas maneiras, por telefone. Importante é que os indivíduos se coloquem em atividade e haja uma possibilidade de eles terem contato com uma central, com profissionais que consigam dar um feedback, consigam mostrar para eles que devem continuar a fazer o que estão fazendo, e estão autorizados até a aumentar o volume, a intensidade da atividade, ou deve tomar cuidado e, eventualmente, até preciso passar por uma avaliação. Mas isso tudo vai ser melhor discutido na semana que vem. Vai ser a apresentação da Holanda, eu vou estar presente também nas discussões, justamente para botar alguns pingos nos is. Mas o que eu posso dizer, em função dos estudos que a ciência vem mostrando, isso em função da grande vivência que eu tenho, de atender pacientes, inclusive, com distância muito longa. Tenho pacientes de Belém do Pará, tenho pacientes que são de outros estados, que muitas vezes eu não tive nenhum contato pessoal com eles ou presencial com eles, por telefone, pelo WhatsApp. O resultado tende a ser benéfico. Porque a pior coisa é o sujeito que precisa. Porque todo mundo vai ter que. A palavra de ordem é incrementar a atividade física. É melhor fazer isso com alguma orientação do que tentar fazer isso sem nenhuma orientação, sem nenhum critério. E existe critério para orientar a distância, de forma, inclusive, exclusivamente remota. A Raquel Lima deixou aqui o boa tarde dela, o excelente web palestra, Dr. Tales. Ela é médica, infectologista e professora de yoga e aplicou aulas personalizadas de yoga em reabilitação de 2 pacientes, com resultados incríveis. Ela está aqui compartilhando, né? Aplicando técnicas respiratórias, meditação e práticas físicas. Aí ela pergunta, tens algum conhecimento de outros profissionais utilizando o yoga na reabilitação desses pacientes? Sim, sim. Na clínica Casa Esporte mesmo, a gente tem o setor de yoga lá. Então, tem a professora Cris, que já é a nossa parceira antiga. Mas, realmente, a yoga é excelente, porque, como a Raquel mesmo, sendo uma especialista na área, sabe muito melhor do que eu, possibilita um treinamento físico, inclusive, que pode ser leve, moderado, até muito intenso. Possibilita a melhora dessa ventilação pulmonar. E como eu disse, na medida que você ventila melhor, você põe tudo para funcionar bem. O sistema cardiovascular vai junto, a oxigenação dos tecidos é mais completa, e por isso que contribui tanto quanto o exercício físico convencional, a corrida, a pedalada, seja o que for, a natação, para melhorar o consumo de oxigênio, melhorar a aptidão cardiorrespiratória. E tem algo que é muito interessante, que é contribuir para o controle da mente, quer dizer, para a modulação do estresse. Então, na realidade, todas as possibilidades que a gente considerou, inclusive essas possibilidades aí advindas da yoga, são muito bem-vindas. E o que vai prevalecer em última instância é a possibilidade, a disponibilidade do recurso e o interesse do sujeito que pratica a atividade. Tem coisa que é excelente para um e é péssimo para outro, depende do gosto. Tem gente que não pode nem passar perto da água, que tem medo. E tem gente que não sai da água, parece peixe, né? Tem gente que se eu jogar na piscina vai ficar desesperado. Tem gente que quando se joga na piscina ou no mar, se sente abençoado. Então é muito relativo. Tem gente que, por exemplo, eu nessa altura do campeonato ainda, eu não vou nem dizer a idade, para quem vai fazer agora em dezembro 50 anos de formado em medicina, depois mais 6 anos de faculdade, há 56 anos dessa história, eu ainda corro na rua.
E tem jovens de 20, 30 anos que estão muito bem, que não gostam de correr, não conseguem correr, mas conseguem fazer outra coisa muito melhor que eu, sei lá. Então, quer dizer, na realidade, o grande lance está em que as pessoas se tornem ativas, de preferência façam exercício todos os dias da semana e diversificando. Tem dia de fazer mais, tem dia de fazer menos. Como eu disse, um dia muito poluído em São Paulo, é melhor você baixar um pouco a bola e fazer uma atividade mais leve, evitar atividades ao ar livre. Tem dia de musculação, tem dia de atividade aeróbica, tem dia de dançar. Para alguns, todo dia é dia de dançar. É uma excelente forma de condicionamento físico também e de lazer, para melhorar a saúde mental também. Então, tem espaço para todas as possibilidades, não tem algo que seja muito melhor do que outra possibilidade. Tem o que é mais adequado para aquele sujeito, levando em consideração, inclusive, as preferências de cada um. Perfeito, excelentes colocações, professor. E a Raquel aqui colocou, ela agradeceu, né, e também disse que ficou muito otimista com os resultados, né, e motivada em ampliar esse tipo de reabilitação aí no serviço que ela tem desenvolvido. Bem legal também, Raquel, parabéns aí pelo trabalho. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês tenham? Aproveitem, né, que a gente ainda tem um tempinho, tá? Ele está aqui disponível, vocês. E a gente precisa da participação de todos nesse processo de reabilitação da Covid. Eu não costumo dizer pós-Covid, porque a Covid continua. É pós a situação aguda da Covid, pós-Covid aguda aí. E lembrando que ela pode reagudizar. A gente já teve 2 ou 3 episódios agudos de Covid. E muitas vezes sem saber se é a mesma doença que apresentou reagudizações ou se foi uma nova infecção. Isso muitas vezes tem que ser... Muitas vezes não, precisa ser pesquisado, muitas vezes para a gente saber o que está acontecendo de fato. Mas isso é uma questão de saúde pública, uma questão de todos nós. E para que o atendimento aconteça de maneira mais adequada, para que uma parcela considerável da população seja atingida, a gente tem que baixar um pouco a bola e entender que nesse aspecto simples funciona e muitas vezes é melhor simplificar do que complicar. Thales, eu acho que o nosso tempo aqui acabou. Eu agradeço mais uma vez muito a sua participação em nome de toda a equipe do Telesaúde. Gostaria de convidá-lo para fazer um encerramento, um fechamento da sua fala, se quiser reforçar algo, convidar o pessoal, indicar alguma sugestão, né, de leitura, ou, enfim, fique à vontade aí nesse tempo final. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, que, através da diretoria do setor de atenção primária à saúde, está possibilitando a gente abordar essa questão nessa webinar, mas principalmente implantar um projeto, que na verdade é uma proposta de atendimento da população, nós vamos buscar os pacientes com Covid onde eles estiverem, sua residência, para saber como eles estão e, a partir daí, propor algo, que vai se tornar também uma pesquisa. Algumas pesquisas, alguns resultados vão poder surgir em breve, seja na tese de doutorado da Yolanda, que eu tenho a felicidade de orientar, seja em outros trabalhos que a gente está orientando, em dissertação, em tese de doutorado, etc., lá no programa de pós-graduação do Cefid, da UDESC. Então, a gente está à disposição. Eu deixei meu e-mail, o último slide meu tem meu e-mail, estou à disposição do Técnico de Saúde para atender alguma demanda e as discussões são sempre bem-vindas. Na verdade, eu considero os que estão participando como pessoas que são parceiras dessa ideia, dessa proposta e, com certeza, a gente vai caminhar junto aí nesses próximos meses, os próximos anos, para tentar fazer com que algo aconteça e se expanda, como deve acontecer quando se trata de reabilitação. A Covid até está nos ajudando até nesse aspecto a entender melhor a reabilitação, a necessidade de rever o que se faz em termos de reabilitação e pensar em propostas que funcionem em larga escala, como indiscutivelmente essa estratégia de atendimento à distância.